Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando de Matemática e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre valor absoluto de um número inteiro. Essa é a nossa aula do dia 6 de agosto. Tá? Esse conteúdo vocês também vão copiar e responder no caderno de vocês, ok? Valor absoluto de um número inteiro é a distância igual que dois pontos da reta têm em relação à origem. Então, valor absoluto é a distância igual que dois pontos da reta têm em relação à sua origem. O valor absoluto também é chamado de módulo e é indicado por duas barras, tá? Por essas duas barrinhas aqui, ó. Ele fica o número esse valor absoluto, ele vai ficar entre essas duas barras e ele sempre vai ter no final um valor positivo. Por quê? Não existe distância negativa. Da minha casa até a praça do centro são 4 quilômetros negativo. Não existe isso. Tá? Por isso a gente coloca em módulo. Se é para a direita ou para a esquerda, a gente fala 4 quilômetros à esquerda, 4 quilômetros à direita, mas não tem como falar negativo ou positivo em se tratando de distância. Por exemplo, do zero até o menos 3, a gente tem menos um, menos 2, menos 3. Mas eu não posso falar que essa distância é menos 3. Eu tenho que falar que essa distância daqui até aqui, vamos supor que cada espacinho seja 1 centímetro. Eu tenho que dizer que do zero até o menos 3, eu tenho 2, 3 centímetros e não menos 3 centímetros. Por isso a gente representa esse valor, ele é um valor absoluto. A gente representa ele em módulos, com essas duas barras aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui embaixo. Então, podemos notar que, olhando essa reta aqui, ó, podemos notar que a distância entre o menos 3 e o zero é a mesma distância que existe entre o zero e o 3. Reparem que é a mesma distância daqui até aqui e daqui até aqui. A única diferença é que daqui para cá a gente conta negativamente, daqui para cá são os valores positivos. Mas em se tratando de distância, a gente tem que dizer que daqui até aqui a gente tem módulo 3, que é uma distância 3. E daqui até aqui a gente fala módulo de menos 3, que na verdade os dois ao mesmo tempo serão igual a 3. Tá? Então, sempre que vocês tiverem o módulo de algum número, seja negativo ou seja positivo, aqui seria mais 3, tudo bem? Também se ficar sem nada, que eu já falei para vocês, quando o número não tem nada, ele é positivo. Quando não tem nenhum sinal na frente, é positivo. Quando tem um menos, é negativo. Então, o módulo de qualquer número, seja positivo, seja negativo, sempre vai ser positivo, porque o módulo é um valor absoluto, está relacionado a uma distância na reta numérica. Tudo bem? Então veja o exemplo aqui, ó. Módulo valor absoluto de mais 5 é igual a 5. Valor absoluto de menos 7 é igual a 7, tá? É a distância, quando falo em valor absoluto, é a distância do zero até chegar nesse valor aqui. A distância é 7, independente se é mais 7 ou menos 7, tá? Então como que a gente lê aqui, ó? Módulo, também módulo, tá? Hoje em dia a gente fala mais módulo, tá? Mas vamos ver aqui, ó. Lê-se. Como que se lê isso aqui? O valor absoluto de mais 5, porque está entre as barras, valor absoluto, então, de mais 5 é igual a 5. Ou módulo de mais 5 é igual a 5. Geralmente usa módulo agora, tá, gente? Valor absoluto de menos 7, está entre as barras, a gente tem que ler valor absoluto. Valor absoluto de menos 7 é igual a 7, porque a distância do zero ao menos 7 é 7. Ou o módulo de menos 7 é igual a 7, ok? Então, o módulo de qualquer número sempre será positivo, porque o módulo se trata da distância do zero até um determinado ponto, tá? Seja ele positivo ou negativo, seja esse ponto do lado negativo ou do lado positivo, a distância sempre é medida com valores positivos. Ninguém anda uma distância negativa, ok? Números simétricos ou opostos. Dois números são simétricos ou opostos quando têm o mesmo valor absoluto e sinais contrários, tá? Por exemplo, então aqui, ó, esse 1 é simétrico a esse, tá? É o mesmo valor com sinais trocados. Esse 2 é simétrico a este, tá? A gente pode falar simétrico ou opostos. Esse 2 é igual a esse, com sinais trocados, tá? Menos 15 é simétrico de mais 15. Por quê?
o módulo de menos 15 é igual ao módulo de 15, tá? Se os módulos são iguais, eles são simétricos. Mais 9 é simétrico de menos 9, porque o módulo dos dois é 9. A distância do zero até os dois é 9, eles são simétricos. Simétrico significa simetria, reflexo, igualdade, tá bom? Embora sejam sinais diferentes, tem a mesma distância. Como se fosse um espelho. No espelho, a distância que nosso reflexo está do espelho é a mesma distância que nosso corpo está do espelho, tá? A gente não consegue medir a distância do nosso reflexo até a parte do espelho, mas a simetria é como se fosse um espelho, tá bom? Quando a gente levanta a mão esquerda, lá no espelho a gente parece que a gente está levantando a mão direita, parece que são opostos, mas a distância é a mesma, tá bom? Entre o reflexo do espelho e entre a pessoa física do espelho, tá? O simétrico de zero é o próprio zero, tá? O zero é o próprio zero, tá? Para chegar nele mesmo, ok? Gente, é isso então. Essa aula foi bem curtinha. O que vocês vão fazer para mim agora? Esses exercícios. Determine o valor absoluto, o módulo dos seguintes números. Qual é o módulo de menos 3? Vocês vão escrever ele na fórmula de módulo, com as duas barras, igual a 3. A resposta sempre é positiva. O módulo de mais 8 entre a barra, é igual a 8. Esses dois exemplos, façam o resto para mim. Número 2. Determine o oposto barra, ou simétrico, né, dos números abaixo. Quem é o oposto ou simétrico de mais 6? É o menos 6, é só trocar o sinal. De menos 8 é o mais 8, é só trocar o sinal, ok? Por enquanto está fácil, né, gente? Então vocês têm esses dois exercícios. Eu vou colocar aqui o link dessa videoaula que eu estou gravando agora. E a correção desse exercício com a correção do exercício do dia 5 da aula anterior, vocês terão na aula de amanhã. Amanhã, a aula do dia 7, vocês só vão conferir se os exercícios estão ok. Tá certo? Boa aula então, bons estudos, até a próxima. Tchau, tchau.